A paz do Senhor, que Deus lhe abençoe. Chegamos aos capítulos 9, 10 e 11 do livro das Revelações, o livro de Apocalipse. No capítulo 9, iniciamos com a quinta trombeta. Das profundezas do abismo surgem seres com aspecto de gafanhoto e escorpião, para aterrorizarem as pessoas com suas ferroadas. Estes seres, que no seu ferrão têm cabeças de serpente, que ferroam as pessoas e as fazem sofrer. No entanto, este sofrimento, apesar de intenso, não leva as pessoas à morte, apesar de elas a desejarem. Talvez o maior sofrimento imposto seja esse. Durante este período, a morte é retirada e nestes 5 meses de ataque destes gafanhotos, nenhum ser vivo consegue morrer. O rei destes gafanhotos é Abaddon e Apolion, que significa destruidor, é assolador em grego. Estes nomes associados a Satanás como o rei das profundezas. Interessante notar que estes gafanhotos surgem depois de um cataclisma que traz estes seres das profundezas. No mundo antigo, e talvez até mesmo hoje ainda, muitas pessoas associam as profundezas à maldade e ao lugar da habitação do mal. O Hades é este lugar, o inferno. Lembramos do Salmo de Davi, quando ele diz que ainda que eu colocasse minha cama no mais profundo abismo, ali tu estarias. Nós vemos então essa tradição de reconhecer que nas profundezas poderia haver esta maldade vivendo e habitando ali. Talvez porque alguns associassem ao mistério e terror das profundezas de uma fossa no mar ou dos vulcões com suas erupções e sua destruição. Vemos aqui esta trombeta, então, trazendo a morte, trazendo a destruição através dos gafanhotos. Vimos, então, a sexta trombeta. A sexta trombeta libera anjos que estavam amarrados junto ao Eufrates para que venham cavalgar com cavalos, que tem cara de leão. O número desses homens é de mais de 200 milhões. Um número imenso. E da sua boca saem pragas que dizimam 1/3 das pessoas. Novamente o número 1/3 a dar a proporção de um número gigantesco, mas ainda assim inferior à maioria. Ainda após esta sexta praga, o capítulo 9 de Apocalipse nos diz que as pessoas permanecem obstinadas em relação ao pecado e se negam a se arrepender. Vemos um estado absoluto de destruição, mas ainda assim as pessoas se recusando a perceber o juízo de Deus e a necessidade de arrependimento. Talvez olhemos para essa situação e vejamos situações muito parecidas nos dias de hoje. Vemos que a destruição que se assoma poderia ser um sinal de que Deus está oferecendo arrependimento às pessoas, graça, perdão. No entanto, ainda assim essa mensagem não as comove. Esta discussão sobre se a aplicação deste texto pode nos revelar algo dos nossos dias de hoje ou só está nos revelando questões relacionadas ao futuro é algo que não entramos durante as discussões do livro de Apocalipse, apesar de ser tema de estudo de muitos teólogos.
Existe a discussão se quando João tem essas visões, ele está falando de temas que serão vividos simplesmente no futuro, se a Igreja de Cristo estará vivendo estes momentos ou se terá sido arrebatada antes deste terror. A isso associamos estas teorias ao que chamamos de pré-tribulacionistas, que são aqueles que entendem que a Igreja do Senhor Jesus não passará por este tempo de tribulação extrema. Os pós-tribulacionistas, que são aqueles que entendem que a tribulação ocorrerá e após somente ela é que o povo de Deus será arrebatado. E até mesmo os mesotribulacionistas, que entendem que os 3,5 primeiros anos são essa metade de tempo onde a tribulação não é intensa, mas já demonstra alguns fatores. Será o momento em que a Igreja do Senhor será arrebatada. A mensagem de que esta igreja será arrebatada para viver definitivamente na Nova Jerusalém é o ponto inquestionável e é o ponto ao qual eu e você devemos nos apegar. A discussão teológica sobre qual a interpretação correta pode levar a muitas discussões, mas é importante ressaltar que esta tribulação será um momento de sofrimento extremo. E vamos então ao capítulo 10. Surgem duas testemunhas, e essas duas testemunhas enviadas pelo Senhor são mortas pela besta. Ao serem mortas, seus corpos são expostos em praça pública, não são enterrados, e o povo da terra celebra. Mas as duas testemunhas ressuscitam, sobem aos céus, e neste momento, 1/10 das pessoas morrem. E então, o 7º anjo toca a sua trombeta. Os 24 anciãos começam a louvar o Cordeiro que reinará e julgará as nações. Então, inicia-se um tempo que o povo de Deus aguardava, o julgamento do Senhor. Não haverá mais tolerância com o pecado e o mal, mas o juízo da parte de Deus Todo-Poderoso se aplacará sobre as nações. Ele se apresenta de forma gloriosa a fim de revelar quem está julgando a partir de então. Deixamos de ter simplesmente os servos de Deus e o Senhor na defensiva, e ele começa a se apresentar como o Deus que passará a julgar. Vemos que neste momento temos a transição dramática entre o Jesus advogado, entre o Jesus que intercede, entre o Jesus que busca o perdão e arrependimento, para aquele que há de julgar os vivos e mortos. Este Deus que se apresenta com a arca da aliança em sua presença, grande glória envolvê-lo, deixa de ser simplesmente aquele Senhor vítima das circunstâncias e passa a ser o Deus que começa a julgar o povo. Nestas mensagens nós vemos a transição que ocorre entre o tempo de sofrimento e o tempo de julgamento. Este tempo de sofrimento é um tempo que eu e você passamos. E como as revelações de Apocalipse, ainda que talvez não na sua integralidade, independentemente da interpretação que a demos, sabemos que o livro de Apocalipse traz mensagens para mim e para você nos dias de hoje. E uma mensagem das mais poderosas é de que, primeiro, sim, ainda os servos justos de Deus sofrerão neste mundo. Sofrerão perseguições, morte, sofrerão dores, sofrerão um abandono. Mas a segunda e derradeira mensagem é de que Deus há de julgar e vingar o seu povo. O sofrimento do servo de Deus não é para sempre, pois o Deus a quem servimos é o Deus Todo-Poderoso, que tem em suas mãos não somente a balança, mas também a espada.
E ele então mede o templo para perceber que naquele lugar seu povo habita e então habitará com ele eternamente. Que Deus te abençoe.